Sim. Não, eu começo aqui. Declaro aberta a presente audiência pública. Recentemente foi aprovado nesta Casa de Leis o requerimento número 32 de 2022, de autoria dos membros da Comissão de Participação Popular, solicitando a autorização da realização dessa presente audiência pública. Excelentíssimo senhor Vanderlei Cândido de Almeida, presidente da Câmara Municipal de Ouro Fino. Os vereadores que a este subscrevem, membros da Comissão de Participação Popular, com amparo no artigo 193, inciso 3º do Regimento Interno e após ouvido o soberano plenário desta Casa de Leis, requerem pela autorização de realização de audiência pública em data a ser designada para que sejam convocados autoridades, entidades, ONGs, fundações, associações e público em geral, para discutir sobre o orçamento público municipal, as subvenções sociais e as emendas impositivas da Casa Legislativa, pelas seguintes considerações. Como se bem sabe, é de grande importância a função social que as entidades de interesse social sem fins lucrativos desempenham na sociedade. Portanto, visando reconhecer o trabalho desenvolvido pelas entidades sem fins lucrativos, o poder público concede alguns benefícios visando incentivar a criação de novas entidades e proporcionar condições para as que já existem permaneçam atuantes, tais como emendas impositivas, incentivos fiscais, subvenções, contribuições, auxílios e doações governamentais. Os principais benefícios concedidos às entidades tratam-se da imunidade e da isenção de impostos e contribuições, bem como a possibilidade de recebimento de recursos públicos por meios de convênios, contratos, doações, subvenções sociais e termos de parceria. Além disso, temos que a importância e a finalidade do orçamento público é, além de enxergar a mera previsão de receitas e despesas na lei orçamentária, apontar a função de programar a vida econômica e financeira do município, por certo período de tempo. Contudo, estes importantes institutos geralmente são desconhecidos por quase todas as entidades sociais. Assim, os vereadores que abaixo os subscrevem, membros da Comissão de Participação Popular, entendem necessário a abertura das portas desta Casa Legislativa para realizar uma reunião com o objetivo de discutir sobre o orçamento público municipal, as subvenções sociais e as emendas impositivas da Casa Legislativa, a fim de tornar o assunto mais claro às entidades de nossa municipalidade, para que esta possam melhor desenvolver seus trabalhos. Por tais razões, contamos com os nobres pares na aprovação do presente requerimento. Sala das Sessões, vereador Antônio Olinto Alves, em 26 de maio de 22. Tiago Basoli, Clóvis Codibelli. A presente audiência tem como objetivo levar ao conhecimento das entidades sem fins lucrativos o Instituto das Emendas Impositivas, a fim de tornar o assunto mais claro às entidades de nossa municipalidade, para que essas possam melhor desenvolver seus trabalhos. A questão prática em relação a essa audiência é que muitas das associações, entidades, ONGs, às vezes não têm conhecimento sobre essa emenda impositiva. Então, o objetivo principal é esclarecer para todas as entidades, principalmente para quem representa essas associações, como funciona na prática as emendas impositivas. Então, nós teremos também momentos onde vocês poderão tirar algumas dúvidas e receberão também um documento que foi elaborado pela Procuradoria aqui da Câmara Municipal. Destaco também que essa audiência pública está sendo gravada e também transmitida ao vivo pelo Facebook e o YouTube oficial da Câmara Municipal. Foram convidados para participar dessa presente reunião o excelentíssimo senhor Henrique Rossi Wolff, excelentíssimo senhor prefeito municipal, excelentíssimo senhor Carlos Antônio de Magalhães Cardan, senhor diretor municipal de governo, administração e finanças, excelentíssima senhora Silvana Prado de Souza, procuradora do município de Ouro Fino, excelentíssima senhora Daniela de Lima Ranieri Guerra, senhora advogada do município de Ouro Fino, e excelentíssimo senhor Fabiano Paulino de Souza, chefe de contabilidade. Foram convidados também para a presente audiência todas as associações de bairros, seus representantes e membros,
todas as ONGs, fundações e entidades do município. Destaca-se ainda que o evento está aberto para toda a população, sendo que os convites foram divulgados através de redes sociais, da Rádio Difusora e também do sítio oficial da Câmara Municipal de Ouro Fino. Para assegurar a organização dos nossos trabalhos, procederemos da seguinte forma. No primeiro momento, vamos realizar, através do material que estaremos entregando para vocês, um momento de explicação sobre o orçamento positivo. No segundo momento, abriremos um espaço para perguntas e para sanar quaisquer dúvidas relacionadas à temática. E no terceiro momento, a palavra ficará livre para aqueles que queiram se manifestar sobre o assunto e realizar suas considerações mediante inscrição prévia. Os interessados devem se inscrever com o link com o nosso assessor parlamentar, que está aqui no plenário. Ele só foi buscar as impressões, já que ele chega aqui. Uma das questões que eu gostaria de também sanar é que essa audiência ela tem um viés um pouco diferente das outras audiências públicas. Ela não tem um viés de debate, mas sim de apresentação, orientação, esclarecimento, tá? Porque hoje o objetivo principal é apresentar todos os pormenores que relacionam essa temática, ok? Vale destacar que, no ano passado, nós fizemos as indicações para as associações, entidades que vieram atrás dos vereadores para buscar esses recursos. Então, a gente quer deixar bem claro para todos que estão presentes, nos acompanham pelas redes sociais, que é parte da iniciativa também das associações, das entidades, mostrar o que realmente vocês estão precisando na associação, às vezes uma reforma, às vezes uma melhoria, às vezes a aquisição de algum equipamento. Então, é muito importante que vocês tenham bem claro o que é o pleito de vocês, para que nós, vereadores, aqui possamos direcionar de forma mais eficaz as emendas impositivas para o Executivo. Porque tivemos vários relatos, vários problemas, não só nessa legislatura, mas na legislatura anterior, de emendas que foram destinadas a algumas associações, as associações não estavam sabendo que tinham sido contempladas naquilo e perdeu o recurso. Outras coisas também que aconteceram, foi direcionado para investimento, e investimento precisaria de um projeto e também não foi apresentado. Então, isso que a gente quer sanar, para que realmente o recurso ele chegue até onde é o objetivo fim. Então, vou passar agora para os procuradores João Paulo e o Fábio para fazerem as apresentações sobre o documento que eles vão entregar para vocês aí, para todas as associações. Só um segundo, eu preciso de arrumar o documento para o pessoal, para eles acompanharem. Acho que o Adolfo está com o documento. Está comigo? Boa noite, meu nome é Fábio, eu sou coordenador do PROCON aqui e procurador da Câmara. A gente veio aqui para falar sobre a emenda impositiva. O que acontece? Está acontecendo muito problema lá na prefeitura. Está acontecendo muito problema na prefeitura que as associações elas estão conseguindo uma verba dos vereadores e não estão conseguindo receber por causa de alguns problemas técnicos que lá na prefeitura não está conseguindo efetuar o pagamento por causa desses problemas. O que acontece? O orçamento público, hoje, o município ele tem que atender todas as necessidades sociais, certo? E tem as necessidades de investimento em escola, creche, hospital, tem cuidado com a via pública, contratação de profissionais, servidores. E esses objetivos, eles devem ser traçados por meio de leis. Essas leis,
elas são leis orçamentárias. Tem a lei orçamentária anual, tem a lei de diretriz orçamentária e o plano plurianual. Todos os gastos que o governo vai ter, que o governo municipal vai ter, ele tem que colocar dentro dessas leis. Uma parte desse valor, ele é destinado, uma parte desse valor, desculpa, gente, nunca falei. Uma parte desse valor, que é 1,2% da receita corrente líquida do município, ela é destinada pelos vereadores. Então, eles vão alocar uma parte desse do valor da receita corrente líquida para todas as entidades que têm o mesmo objetivo do município. Que o município tem que arcar com a saúde, com a educação, com todas essas pautas sociais. E se a entidade, por exemplo, na área da saúde, se tiver alguma entidade que atua com a saúde, defesa do câncer, qualquer outro tipo de pauta, essa entidade ela vai poder receber um pouco desse recurso para atingir seus objetivos, certo? O que tem acontecido aqui? Esse documento não está com vocês, eu estou até preocupado aqui, porque vocês vão ter que ter esse documento que vão levar para casa, para sempre tentar ajudar vocês na hora de buscar os vereadores, para obter essas emendas, porque basicamente o orçamento público é um dinheiro que é destinado para atender todas as necessidades sociais. E os vereadores eles têm 1,2% do orçamento da receita corrente líquida para entregar para as associações que têm os mesmos objetivos do Estado, certo? E esses objetivos do Estado, eles pode ser na área de, igual eu estava falando, de saúde, educação, meio ambiente, cultura, todas as pautas que são da necessidade do município, certo? Depois, o que acontece? Dentro dos... Para a associação, para a entidade receber esse valor, ela precisa de alguns documentos. Os documentos são... primeiro, ela tem que estar em dia com a documentação dos atos constitutivos dela. Primeiro, tem que ter o estatuto social, ele tem que ser vinculado com as áreas de saúde, educação, cultura, desenvolvimento agrícola, esporte, lazer, turismo, assistência social, meio ambiente. Qualquer uma dessas pautas, elas são interessantes para o município, certo? Porque o legislador, através de uma lei, ele entendeu que isso daí é interessante, e o município ele tem que cumprir esses objetivos. Na hora que a associação for fazer essa parceria com o Estado para receber esse dinheiro que é da emenda individual, o que vai acontecer? Dentro do estatuto dela tem que estar disciplinado a respeito de algum desses temas, certo? Além disso, o que tem que ter? Tem que ter as certidões negativas. O que acontece? Nada adianta vocês pedirem o dinheiro, tentar buscar o dinheiro para o objetivo de vocês, se vocês estiverem com débito perante a Receita Federal ou perante, no caso aqui, também o débito com o FGTS. O que acontece? Se tiver algum débito a respeito desses documentos, não vai conseguir ser aprovada essa emenda, certo? Então, é interessante, na hora que for buscar o vereador, na prática, vocês vão pedir o dinheiro para o vereador, porque vocês têm os objetivos comuns com o Estado, e o vereador vai arrumar essa verba para vocês, mas tem que estar em dia com o documento. Já na hora de pedir, vocês já analisem se esse documento está se tem algum débito ou não, para efetuar o pagamento de algum débito, qualquer pendência que tenha, para regularizar até a data do pagamento da emenda. Porque a lei orçamentária anual ela é aprovada num ano para ser cumprida no outro. Então, na prática, por exemplo, vocês receberam um valor de uma emenda hoje. Foi aprovada hoje, que pode ser aprovada até dezembro desse corrente ano. Na prática, no ano que vem, vocês vão procurar a prefeitura, certo? Procurando a prefeitura, eles vão arrumar os documentos que vocês vão ter que firmar o convênio, que vai ser o convênio é um contrato. Com esse convênio firmado, eles vão passar a fase de execução. A fase de execução vai ter a liberação do recurso, depois vocês vão ter que fazer a prestação de contas. Depois, uma coisa que está acontecendo muito, que muitas pessoas estão ganhando o valor do orçamento público para atingir seus objetivos, elas não estão conseguindo realizar
informar o que é o planejamento delas. Por exemplo, quando o vereador vai indicar algum valor que vai custear da atividade da associação, ele precisa de saber se é uma despesa de investimento, se é alguma coisa que vai agregar, por exemplo, se é o planejamento e execução de uma obra, ou se é uma compra e instalação de equipamentos como computador, impressora, tem que saber se é uma aquisição de material permanente, material de escritório, essas coisas daqui que vai agregar, ou se é despesa corrente, que a despesa de corrente é a aquisição de bem de consumo, que é alimentação, medicamento, manutenção de equipamento, reforma de prédio da entidade. Essas coisas todas tem que estar bem claro para as entidades, para elas pedirem para o vereador e informarem o que tem que ser feito. Porque se pedir, por exemplo, para a compra de um computador, não vai poder utilizar para pagar a energia elétrica. Certo? Então, tem as despesas de custeio e as despesas de capital. A capital é que vai agregar alguma coisa, vocês vão comprar alguma coisa. Já a despesa de custeio é para as despesas que a gente tem no dia a dia, rotineira, entendeu? Então tem que especificar muito isso, é o maior problema. Eu estou aqui hoje para falar isso, para falar a verdade. Vocês precisam indicar de maneira bem clara e objetiva para o vereador fazer isso daqui virar lei, e na hora que virar lei, isso daí você poder ser de maneira muito mais tranquila, ser firmado o convênio na prefeitura para liberação desse recurso, certo? Liberou o recurso, vocês só vão prestar conta, é coisa simples, certo? Além disso, algumas coisas interessantes, que é de extrema importância para vocês, informar qual que é essa destinação dessa emenda. Esses recursos dessa emenda eles não vão poder ser direcionados para outro gasto, certo? Quando tratar de reforma de obra, é muito interessante e importante vocês serem o proprietário ou possuidor da obra, do local onde vai ser realizada essa obra, certo? Eu não posso construir no terreno dos outros. Então, eu tenho que mostrar, eu tenho que provar que eu sou proprietário daquele imóvel para ser realizado para ser destinado esse recurso, para ser utilizado na construção de alguma obra que vocês quiserem. Se tiver deixa eu ver aqui. O que acontece? Isso tudo que eu falei hoje, é interessante vocês perceberem que, se tiver algum problema de ordem técnica, isso daí pode ser sanado ainda. Vocês têm que procurar o vereador, certo? Para tentar mandar um ofício para a prefeitura, para tentar aprovar de novo. Porque o orçamento, o que é? Basicamente, o vereador vai pedir o prefeito pede o orçamento, o prefeito pediu uma autorização para os vereadores para aprovar no que ele vai gastar, o que ele vai alocar cada recurso, certo? O prefeito teve essa bênção do legislativo, ele vai poder alocar em qualquer lugar. Para alterar isso daí é fácil, da mesma forma o prefeito vai pedir para essa alteração, vai mandar esse projeto de lei para a Câmara novamente e vai poder alterar. Então é muito interessante vocês terem esse entendimento. E procurar o vereador, certo? Todos vocês têm que procurar o vereador, ou se não, o próprio executivo também. Eu estou falando aqui que eu estou falando que a gente está na nossa casa aqui, que vai destinar 1,2% da receita corrente líquida. Mas não é só o vereador, também o executivo, o poder executivo, ele pode destinar alguma verba para alocar em qualquer recurso. Qualquer objetivo que vocês têm em comum, vocês podem pedir essa emenda para o executivo. Agora, só da utilização dos recursos, você quer falar? Da utilização dos recursos, da liberação do recurso, o que vai acontecer? Acabou de aprovar na prática, o que vai acontecer? O vereador ele vai aprovar esse projeto, vocês vão comparecer na prefeitura, vão firmar esse convênio, entregando toda essa documentação. A documentação, ela, primeiro, é dos atos constitutivos e do presidente da associação ou entidade, ele vai ter que apresentar todos esses documentos. Depois de apresentados esses documentos, ele vai ter que assinar o termo de convênio, que é um contrato, é uma coisa simples, para todo mundo entender. Depois que assinou o convênio, vai liberar esse recurso, o recurso da emenda. Liberou o recurso dessa emenda, o que vai acontecer? Vai ter a prestação de contas, porque esse daqui é dinheiro público,
Isso daqui não é dinheiro privado. A hora que vai entrar dentro da entidade, ele não é um dinheiro de vocês, é um dinheiro da sociedade, entendeu? Igual qualquer dinheiro público que tem aqui na Câmara, igual qualquer dinheiro que a Prefeitura utiliza hoje em dia, ele é dinheiro do povo, certo? Através da arrecadação de imposto. Então, vocês vão ter que prestar conta. Essa prestação de contas, ela pode ser feita por meio de... Pode ser feita por meio de apresentação de recibo, de cópia reprográfica do cheque. Vocês receberam um recurso, então vocês vão custear com esse valor, vocês vão pagar o que vocês compraram. Por exemplo, uma associação ganhou um dinheiro para comprar a Associação de Defesa do Meio Ambiente, ganhou valor para receber, para pagar custeio de ração, por exemplo. Ela acabou de receber esse valor, ela vai utilizar esse dinheiro para comprar a ração. Ela vai ter 3 orçamentos, porque como é dinheiro público, tem que partir da impessoalidade, vocês não podem escolher de quem vai comprar, certo? Vai ter que pedir 3 orçamentos municipais. Pediram 3 orçamentos municipais, vão efetuar o pagamento, seja por meio de cópia reprográfica do cheque, se vocês vão emitir um cheque para pagar, vão tirar a cópia dele, vão tirar por meio de recibo, acabou o dinheiro para um lado ou o recibo para o outro, certo? Também por nota fiscal, comprou a ração, vai ter que apresentar isso para a prefeitura, também por meio de extrato bancário. Se às vezes hoje está muito comum o pessoal fazer Pix, vai efetuar esse pagamento, então é só mostrar esse Pix. Esses valores aí, como são dinheiro público, ele vai passar por um crivo da prefeitura depois, para saber se foi realmente utilizado nesse recurso que vocês pediram, certo? Eu não sei, tem alguma dúvida que pede? Até no caso, a gente vai passar para o executivo e depois a gente abre para as dúvidas. Daí, Fábio, se for necessário, daí a gente chama você de volta para esclarecer. Eu gostaria de convidar o executivo, representado tanto pela Silvana quanto pelo Fábio, se quiserem fazer uso da palavra também, para ponderar sobre os principais problemas que tem enfrentado, sugestões também de melhoria. Boa noite, Tiago. Boa noite, Vânia, Clóvis. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, doutor Fábio. Ele esclareceu quase tudo aqui já. E eu só queria acrescentar o seguinte. O instrumento lei orçamentária anual é um dos instrumentos legais de planejamento da aplicação dos recursos financeiros. É uma lei que tem duração de 1 ano. Todo exercício financeiro tem o seu orçamento, que tem que estar compatível com a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e com o PPA, que é o Plano Plurianual, que é uma lei de planejamento a médio prazo, que tem uma duração de 4 anos. Ela começa a vigir no primeiro ano, no segundo ano do mandato do chefe do executivo e termina no primeiro ano do próximo. Isso para efetivar o princípio da continuidade do serviço público, porque o gestor, o novo chefe de governo não pode, por vontade política simplesmente, deixar de executar os programas sociais, as necessidades públicas permanentes. Então, é por essa razão que ele começa num mandato e termina no outro, para que sempre exista continuidade. E a lei orçamentária é aquele instrumento final de execução do planejamento, ou seja, é nele que a gente vai fazer a previsão da receita e vai fixar a despesa. Qual que é a diferença básica que precisa ser entendido entre
estimar a receita e fixar a despesa. Por que é estimar? Porque a receita é aquilo que a gente imagina que vai arrecadar. A gente está prevendo que vai arrecadar. A gente não tem certeza. Então, a gente estima a receita. A gente acha que vai acontecer aquilo ali. E por que a gente fixa a despesa? Porque a gente não vai poder gastar mais que aquilo. Certo? E essa estimação de despesa e fixação, a estimação de receita e a fixação de despesa tem que ser igual, porque todo mundo sabe que é princípio básico de contabilidade, que é a mesma coisa que acontece na casa da gente, que não tem como a gente gastar mais do que a gente ganha. Isso é básico em qualquer lugar. Só que, dentro da despesa pública, como aquele recurso é recurso público que vem dos impostos, das transferências, de todo mundo, a gente tem um compromisso maior de deixar transparente e todo mundo saber como é que aquele recurso está sendo gasto. Na emenda impositiva, a hora que o responsável pelo planejamento orçamentário é o Poder Executivo. Então, o que a emenda impositiva é? Ela é uma forma de deixar o Executivo participar dessa elaboração. Por que chama impositivo? Porque aquilo que ficou reservado para o Executivo necessariamente tem que ser cumprido. Porque senão podia ficar simplesmente no orçamento e o prefeito não executar depois. É por essa razão que ela chama impositiva. Mas, para ela ser impositiva, existe um requisito básico. Qual é? O orçamento, a receita tem que ser realizada. O que é realizar a receita? É a gente efetivamente receber aquele valor que está estimado. Ou seja, não existe condição de, no mês de janeiro, o município começar a executar emenda impositiva. Porque aquela receita é estimada. Nós precisamos começar a realizar o orçamento durante o ano seguinte para ver se aquilo que a gente planejou vai ser realizado. Então, existe uma ansiedade muito grande das associações, o que a gente entende, de logo no mês de janeiro, querer ver o que vai receber. Só que aquela lei de subvenção que foi aprovada junto com a lei orçamentária e que fixou ali qual era a autorização legislativa de repasse para as associações, só vai ser possível de verificar se aquilo ali vai ter condição de ser feito ao longo do exercício. Porque no primeiro mês é o mês que a gente começa a receber os tributos, as contribuições, as transferências. Nós não temos condição de cara, no mês de janeiro, fazer convênio com todos os contemplados ali, naquele valor máximo que está previsto, porque a gente não sabe se, ao longo do ano, a tendência orçamentária vai ser de ser realizada no total. Porque se acontecer, no curso do ano, de haver frustração de arrecadação, o município, o Poder Executivo, que está executando aquele orçamento que foi aprovado, tem a obrigação de informar o Legislativo que não vai poder executar aquela emenda impositiva, por restrição técnica. Por problema técnico. Qual que é o problema técnico? Nós não estamos conseguindo arrecadar aquilo que foi imaginado. Se não consegue arrecadar tudo aquilo que estava previsto, a gente tem que diminuir o dinheiro que vai gastar, porque é igual à casa da gente. Eu estou imaginando que o mês que vem eu vou receber X. Eu recebo X menos 20, eu não tenho como gastar X. Eu vou ter que gastar X menos 20 também, porque senão eu vou ficar devendo. Só que o órgão público não pode ficar devendo. O órgão público, para deixar empenho em restos a pagar, ele tem que ter aquilo que a gente chama de saldo financeiro. Ele não pode simplesmente ir empenhando e não ter dinheiro para pagar aquilo ali.
Ele tem que ter recurso financeiro suficiente para quitar os empenhos que foram feitos, sob pena de responsabilidade do gestor que autorizou aquela despesa. Então, é importante os senhores saberem que, na hora da elaboração do orçamento impositivo, os senhores devem trazer o anseio dos senhores para os vereadores, porque eles vão ficar com a responsabilidade de distribuir 1,2% da receita corrente líquida do município. O que é a receita corrente líquida do município? São as transferências que são feitas ao longo do ano, resultado de transferência obrigatória. Quais são as transferências obrigatórias? Repasse de dinheiro da União e do Estado, que estão vinculados na Constituição, que é FPM, ICMS, IPI, essas transferências obrigatórias, que são feitas ao longo do ano. Tem mais alguma coisa, Fabiano? De receita corrente líquida? É isso, né? E, ao longo do ano, essa receita vai sendo transferida para o município e é estimado. Foi estimado, por exemplo, o orçamento de 2022, a gente fechou, foi estimado uma receita de aproximadamente 100 milhões de reais. Ou seja, ficou disponibilizado para a Câmara, numa dotação orçamentária única, para que os vereadores pudessem fazer essa distribuição e esse rateio entre eles, porque a emenda é individual. Então, ficou 1,2%. Então, ficou aproximadamente R$ 1.200.000 disponível para que os 11 vereadores pudessem aplicar esse recurso de maneira que atendesse melhor a sociedade. Certo? Então, como é que eles dividem esse dinheiro? 50% desse dinheiro, obrigatoriamente, pelo texto constitucional, tem que ser gasto com saúde. Certo? E o outro 50%, eles podem fazer da forma que entender conveniente. Pode mandar mais para a saúde, pode mandar para a educação, pode mandar para a ação social, pode mandar para obras, pode mandar para o que entender necessário, porque é um recurso financeiro que ficou disponível para eles. É importante que os senhores saibam que todo recurso público tem a origem do contribuinte. Essa receita corrente líquida vem do contribuinte, é do imposto que o contribuinte pagou, que os senhores pagaram, que nós pagamos. Então, a gente tem que pensar que existe finalidade pública para esse recurso. E a gente não pode querer gastar esse dinheiro de qualquer maneira. Não é simplesmente fazer a prestação de contas formal. Ah, eu peguei o dinheiro, 50 mil, está aqui a nota fiscal de 50 mil. Qual é o resultado prático que esse dinheiro teve na vida da comunidade? Na vida das pessoas? A gente não pode sair por aí gastando dinheiro público de qualquer jeito, porque somos todos nós que pagamos esse dinheiro. Então, a gente tem que ter um mínimo de responsabilidade social na hora que a gente vai fazer e que a gente vai vir aqui na Câmara pedir para o vereador esse dinheiro. Porque é difícil, do mesmo jeito que é difícil a gente levar dinheiro para a casa da gente, é difícil a gente pegar o dinheiro público e repartir também. Então, não adianta querer agradar todo mundo e dar um pouquinho de dinheiro para cada um, que não vai dar para fazer nada. Não adianta. Do mesmo jeito que não adianta querer pegar e dar tudo para um só, que não vai ter condição de gastar aquele dinheiro e vai gastar de qualquer jeito, só para poder aplicar o dinheiro dentro do período da programação. Porque tem que começar na data que foi firmado o convênio e tem que terminar em 31 de dezembro. Ah, então vou gastar de qualquer jeito. A gente tem que ter esse compromisso. Não adianta eu cobrar esse compromisso dos políticos se eu não tiver esse compromisso na minha associação. Eu tenho que ter. E outra coisa, o que a minha associação está precisando? A minha associação está precisando de reforma? A minha associação está precisando de obra? A minha associação está precisando de dinheiro para ser mantida com coisas corriqueiras? A gente tem que saber, tem que ter esse planejamento. Não é só o órgão público que tem que ser planejado.
A vida da gente tem que ser planejada, senão vira uma bagunça. Na rotina da gente, a gente tem que ter planejamento. Então, na hora que eu vou usar o recurso público, muito mais. A gente tem que saber disso, a gente tem que ter. Não precisa ninguém vir falar para mim que eu tenho que pegar e usar esse dinheiro da melhor maneira possível, porque ele é de todo mundo. A gente tem que ter essa consciência. Então, eu peço para os senhores, porque nós estamos vivendo um período de escassez financeira muito grande. Como os senhores vão ter essa possibilidade de aplicar esse recurso público, apliquem da melhor maneira possível. Apliquem de forma transparente. Porque, a partir do momento que a gente usa recurso público, a gente está submetido ao regime público. Eu tenho que ter orçamento, eu tenho que demonstrar como é que eu apliquei. Eu não posso achar que isso é exigência demais. Eu tenho que fazer aquilo que está previsto. Ah, é difícil? Gasta tempo? Gasta tempo mesmo. Por isso que tem que ser uma coisa que vá trazer resultado. Porque eu gastar tempo para fazer um plano de aplicação financeira de uma coisa que não vai trazer benefício para ninguém, pelo amor de Deus. Né? Então, não sei se eu consegui esclarecer muita coisa. É mais um apelo que eu estou fazendo para os senhores, para terem essa responsabilidade na hora de fazer esse planejamento. Conversem com os vereadores que são da base de vocês, vejam o que pode ser feito, tragam para ele a demanda de vocês, porque é muito comum depois, no curso do próximo ano, a associação chegar na prefeitura na hora de fazer o convênio e falar assim, mas não era isso que eu estava precisando. O vereador deixou dinheiro para custeio e eu estou precisando de investimento. E daí, como é que faz? Ah, eu estou precisando de custeio agora e ele deixou para investimento. O mais comum da gente ouvir lá. Mas vocês têm que saber o que vocês vão fazer o ano que vem. Porque vocês também têm mandato, vocês também têm prestação de contas para fazer do serviço que vocês estão fazendo na associação de vocês. Não é só prestar conta do dinheiro que vocês estão pegando, mas do desempenho do trabalho ali. Então, vocês, melhor que ninguém, conhecem a dificuldade e a necessidade. Conversem antes, planejem antes, façam um orçamento, mais ou menos, daquilo que vocês vão querer. É muito importante que os senhores saibam também que quando é obra, e a obra vai ser executada com emenda impositiva, o orçamento tem que ser bem feito, porque se precisar de mais dinheiro, o executivo não tem obrigação de completar esse dinheiro. Então, não adianta pedir 50 mil para fazer uma obra que vai custar 100. Porque o executivo não tem que completar aqueles 50. E vocês vão ter que dar conta da obra. O projeto vai ter que ir junto com a emenda. A maior dificuldade que a gente está tendo com relação à obra é que faz a emenda impositiva para a obra e não manda orçamento, não manda planilha. E o executivo não tem que pegar mais recurso daquilo que foi destinado na emenda impositiva para completar esse dinheiro. Porque, senão, 1,2% vira 1,5%. E daí desfigura a ideia do orçamento impositivo. Certo? Eu me coloco, eu vou parar de falar, porque senão não termino, e eu me coloco à disposição de vocês. Se precisarem de alguma orientação, a gente está à disposição. O Fabiano vai falar com vocês? Não? Prestação de... E a gente está à disposição. Tem o servidor da prefeitura, o Job, lá, que está só para fazer convênio, ele tira as dúvidas de vocês, e nós estamos à disposição para a gente trabalhar da melhor maneira possível para a nossa comunidade, para que esse recurso público tenha e alcance a finalidade da maneira como a gente está esperando, que é para o bem-estar da sociedade nossa. Tá? Muito obrigada. Bom, boa noite a todos, vereadores, pessoal aqui presente. Voltando ali no que o Fábio disse no início, eu só queria passar uma orientação para vocês.
com relação à prestação de contas, que é uma coisa que a gente sempre encontra problemas. O Fábio acabou falando do recibo. Eu já quero deixar claro que não é recibo, é nota fiscal. Na prestação de contas, os documentos básicos que vocês têm que apresentar: nota fiscal, cópia de cheque devidamente assinado, é claro, e nominal. O cheque deve estar nominal ao fornecedor que você está pagando. Existem relatórios que têm que ser preenchidos, que estão disponíveis comigo na contabilidade, lá na prefeitura, que é só procurar, que eu passo, eu oriento em caso de dúvida. Extrato bancário. Tem que apresentar o extrato bancário desde o início da abertura da conta até o encerramento. Ou seja, a conta ela tem que ser específica para receber esse recurso. A gente não paga numa conta corrente qualquer da entidade. A entidade procura o banco que seja o melhor para ela, para abrir essa conta, apresenta na assinatura do convênio, já apresenta esse extrato zerado, e no final, na prestação de contas, é apresentado o extrato de toda a movimentação, que isso é até feito comigo mesmo. Sou eu quem confiro, caso esteja alguma coisa errada, eu oriento, peço para trocar. Tem algumas coisas que acabam ficando difícil até de ser corrigido, que a gente, com o jurídico, a gente tenta acertar depois para até não tornar a entidade, no próximo ano, inabilitada de receber novos recursos, porque isso acontece. Se caso a verba que vocês receberem não for gasta devidamente conforme conveniado, vocês ficam inadimplentes, vocês ficam impossibilitados de receber novos recursos do município. Com relação à documentação para assinar o convênio, é aquilo que o Fábio falou. Vocês vão ser chamados, vai ter o termo de convênio, vocês vão apresentar o plano de aplicação, que a gente tem disponível lá também, que a gente passa para vocês preencherem, e ali é onde vocês vão colocar no que vocês vão aplicar esse dinheiro recebido. Aí, junto, vocês apresentam as certidões da Receita Federal conjunta, da Caixa Econômica, que é a do Fundo de Garantia, estatuto. Se tiver alguma alteração, tem que apresentar as atas devidamente registradas, em cartório, tudo certo. Documentação do presidente, cópias, comprovante de endereço. Basicamente, para assinar o convênio, é isso que precisa. Lá a gente tem um rol também, que a gente passa para vocês, com toda a documentação que precisa ser apresentada. Como a Silvana falou, hoje quem toma conta disso é o Job, que está lá à disposição. Vocês procuram, mas a gente sempre está lá para resolver. Eu acho que, basicamente, era isso que eu tinha para falar. Tem mais alguma coisa, Silvana? Não? Eu acho que era isso. Aí, qualquer coisa, se alguém tiver alguma dúvida, a gente vai estar por aqui ainda para poder esclarecer para vocês. Gostaria de agradecer a participação dos membros do Executivo, tanto a procuradora Silvana quanto o Fabiano. E agora vou passar a palavra, deixar aberta para quem quiser ter algumas dúvidas em relação ao que foi falado primeiro, tá? Então, as perguntas relacionadas ao que foi falado, tanto pelo Fábio, Silvana e Fabiano. Alguém tem alguma dúvida específica? Deixa eu só pegar. Será o microfone? Pessoal, quem mais quiser fazer algumas perguntas relacionadas à temática, daí é só levantar a mão, que daí o Camilo leva o microfone, ok? Boa noite a todos. Boa noite, vereadores, pessoal presente. Eu quero muito agradecer a explicação da Silvana, porque realmente foi extremamente esclarecedora e facilita muito a vida da gente. Eu percebo que nós, como instituições, possuímos várias dificuldades, principalmente a contábil, né? E o Camilo ajuda muitas pessoas aqui, até muitas vezes fazendo um serviço que nem é dele, né? Que é tirando aquelas guias para a gente, né? A ONG Alquimia agora conseguiu o CAGEC, então a gente tem essa facilita para a gente. Mas a minha questão, até para facilitar, e ela diretamente para vocês, que são os nossos legisladores, os vereadores, é que essa planilha que fica com o Fabiano, acertei seu nome, né, Fabiano? Acertei, né?
que é o relatório de planejamento, fosse liberada para que a gente apresentasse para os vereadores, certo? Porque aí não tem como errar se é custeio ou se é atividade, certo? Essa é uma coisa que a gente percebeu, as últimas planilhas que a gente, os últimos recursos que a gente recebeu, eu lembro que a Rosana Tonou colocou até investimento. E para o nosso caso, que nós não temos um espaço, fazer investimento é uma coisa, você vai ter que comprar obrigatoriamente equipamento, né? Geladeira, alguma outra coisa assim, certo? E é bem difícil para o nosso caso, certo? Então, se eu fizer essa apresentação através de uma planilha para os vereadores, já vindo do pessoal, que seria um documento direto oficial, não, é que seria de uma forma, a minha ideia é que todo mundo fizesse a mesma coisa e facilitasse para eles. Eu chego, vereador Basoli, esse é o projeto da ONG Alquimia. Você pode nos ajudar? A gente acredita que o valor que você possa nos ajudar é tanto. Aí ele faz a análise dele, entendeu? Essa é a minha sugestão, até para padronizar para todo mundo, porque eu vejo que cada um faz uma coisa. Esse ano, no caso, já recebemos um modelo padronizado. Até o ano passado foi feito um esboço que foi enviado para cada vereador, explicando também o que era. Tipo, então, o que acontece? É importante quem tiver esse interesse de buscar o recurso, já antecipar isso, vir até a Câmara. A gente tem o CAF, que é o Camilo, que toma conta, que é o Centro de Apoio e Fortalecimento da Entidade. Eles vão dar toda a documentação necessária para vocês. A planilha, esse documento que vocês estão em mãos vai ter também detalhado. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a como fazer essa solicitação, pode procurar o Camilo no CAF ali, que ele vai ter o prazer de estar explicando para vocês. E um detalhe importante também, isso que você colocou, Renan, é muito válido, porque facilita para nós, vereadores, o formato de indicação. Porque, como a própria Silvana ela alegou, muitas vezes é destinado para a associação um valor, e esse valor não é suficiente, às vezes, para o investimento. Às vezes, nós mesmos, os vereadores, nós já fizemos várias vezes aqui, de juntarmos, porque a gente sabe que o valor 50% é obrigatório para a saúde, então fica um valor pequeno para ajudar todas as entidades. Então, nós nos juntamos, né, Vânia, Paulo, o Bornai aqui, o Agostinho, e esse ano o Bilo, nós nos juntamos para poder facilitar e cada um conseguir contribuir de uma forma mais assertiva. Mas, para que isso dê certo, é importante vocês apresentarem um planejamento de execução orçamentária, onde vocês vão executar esse recurso, porque, senão, fica difícil depois também os vereadores pedirem prestação de contas. Se eu simplesmente mandei lá um recurso e não falaram para mim onde é aplicar, eu também não tenho como nem cobrar se aquele recurso está sendo aplicado. Mas muito boa a pergunta, Renan. Alguém tem mais alguma pergunta específica para ser feita? O Francete tinha levantado a mão e rapaz de rosa ali também. Boa noite a todos. Eu tinha levantado a mão porque é o seguinte, eu acho que cada entidade, associação, ela tem que já ir pensando, você já acabou de falar aí, ela tem que pensar o que ela vai fazer. Então, eu tenho 15 mil. Esses 15 mil eu só posso fazer uma reforma, vai dar para fazer uma reforma pequena. Então, você tem que saber o que você vai fazer com o dinheiro. Entendeu? Porque aí, por isso que ele tem que vir antes. Vamos supor, você vai pedir lá para o Clóvis eu quero um dinheiro para a Associação de Crisólia. Então, o que a associação vai fazer? Ele tem que apresentar para o vereador o que ele vai fazer lá para ele indicar, dentro das possibilidades que ele pode lá, o valor da emenda, né? E também se é para custeio, né? Ou para outra coisa, entendeu? Então, isso depende de cada entidade. Eu acho que a entidade já tem que pensar que o orçamento vocês vão fazer agora em setembro, não é? Setembro. Então, tem um mês e pouco, tem uns 3 meses ainda, 2 meses, para vocês fazer. Para vocês chegarem no vereador e falar assim, olha, eu preciso disso para isso. Para que eles possam indicar ao executivo lá, a hora que eu for pedir para o prefeito, já está dentro daquilo que vocês pediram. Agora, se vocês não pedirem, chega lá, o prefeito fala, eu não posso pagar, não posso comprar uma geladeira. Não está lá para comprar geladeira, você não pode comprar a geladeira porque não está lá. Entendeu? Então, isso depende de cada um que está aqui, ouvindo, fazer já e apresentar para eles, indicar as emendas. Eu gostaria de colocar só
um estudo de caso, eu vou falar que é um estudo de caso, mas é uma atitude que foi muito assertiva de uma das associações dos bairros que está aqui presente. A Associação dos Moradores do Bairro do Alto, até a Simone, o Paulo estão aqui. O que eles fizeram? No início do ano passado já, eles apresentaram para nós qual que seria a demanda que eles tinham, que era uma reforma no próprio prédio. E daí eles fizeram já uma estimativa de orçamento, buscaram nós vereadores, inclusive nós tivemos um contato com os vereadores aqui, porque o valor que cada um iria destinar não seria suficiente. Se fosse um vereador, só não conseguiria ajudar a associação. Só que o que pondera muito, os vereadores aqui falando para vocês de uma forma geral, até peço, se os demais vereadores quiserem complementar, é importante. O que nós levamos em consideração para destinar recurso para as entidades? Se realmente está sendo aplicado o recurso anteriormente, a gente pega um histórico, se foi aplicado de forma correta, se teve prestação de contas, se a associação está ativa e está em exercício, está fazendo o que é o proposto, né? Vamos ser bem sinceros que, em relação às entidades, muitas das entidades aqui fazem serviços que, às vezes, o próprio executivo está deixando de fazer. Então, é importante que esse recurso seja direcionado para que essa política pública ela chegue ao cidadão, chegue à questão da proteção animal, proteção ambiental. Então, assim, são recursos que realmente eles têm que fazer a diferença, né? Porque a gente está falando de dinheiro da população. Então, um dos critérios que a gente coloca muito em prática é se a associação realmente está ativa, está utilizando de forma correta os recursos que já tem recebido. Pode complementar, Paulo. Mesmo porque, se ela não estiver ativa, o prefeito não paga, o executivo não paga. Não é isso, Silvano? Então não adianta pensar em apresentar a documentação estando negativo com alguma coisa. Chega na hora do executivo, não libera o dinheiro. Mais alguém tem alguma pergunta? Pode passar. Boa noite a todos. Tiago, a minha pergunta é com relação à aplicação do recurso, né? Já não é o primeiro pleito. Em outros pleitos, eu não sei se da nossa instituição, entendeu diferente. Eu acho que foi bem esclarecido hoje, mas só para reforçar. Com relação à aplicação, né? Onde aplicar, o que se dá a entender, e muitas vezes é a nossa dúvida, o que é consumo e o que é bens, né? Isso foi uma dificuldade que a gente vem enfrentando há muito tempo. E, de fato, quando chega no final para a aplicação, que a gente vai fazer lá, firmar o recurso com a prefeitura, com o executivo, acaba não entendendo bem o que é, e aí não é o recurso para aquilo que se imaginava. Diante disso, a minha pergunta é a seguinte: cada instituição tem, com o seu vereador, a oportunidade de escolher individualmente para a sua necessidade, ou esse 1.2 ele é definido de um valor total para uma definição só? Por exemplo, esse ano vai ser 1.2 para consumo. Aí todas as demais instituições, todas as instituições terão que se adaptar ao consumo, ou não. Cada uma tem a oportunidade individual de, junto com o vereador, definir o uso desse recurso. Eu vou reexplicar, se caso eu sair um pouco da cor, a gente tem os procuradores aqui que podem nos dar o suporte. Mas é assim, a entidade, ela tem a liberdade de apresentar para nós, vereadores, qual vai ser a origem da aplicação do recurso. Vou pegar o exemplo de novo da AMBA. A AMBA ela falou assim, vou fazer a substituição do piso ou a troca do telhado. Então, ela já apresentou para nós essa demanda, e essa demanda ela foi contemplada na hora que nós indicamos para o Executivo. Teve outras associações, deixa eu ver qual outra, Associação dos Moradores lá dos Limas, ou do... Mais fácil eu colocar a Associação de Crisólia. A Associação de Crisólia ela queria usar o recurso para construir um campo de bocha, que era a origem do recurso. Quem? O projeto Eu Posso pegou um pouco para investimento, um pouco para custeio. Então, o que vai determinar isso? É vocês terem muito bem claro na mente de vocês o que vocês estão precisando. Então, assim, eu preciso trocar a janela do barracão da associação. Beleza, isso é um pleito. Eu preciso comprar um notebook. Isso é outro artigo. Eu preciso pagar a conta de luz, eu preciso fazer alguma reforma. É bom vocês detalharem, escreverem para nós aonde você vai aplicar, que daí chegando aqui para nós
direcionamos se é custeio, se é investimento. Tem o Marquinho aqui que tem contato direto com o Fabiano, ele faz esse trabalho para nós. Então, o importante é você colocar, quero isso, quero aquilo, vou precisar, vai custar isso. E aí, a partir disso a gente consegue esclarecer. Perfeito. Então, seria interessante que vocês tragam logo os pleitos, que daí a gente vai direcionando e vendo se está certo ou não, para poder dar devolutiva para vocês. Se tiver errado, teremos tempo hábil para refazer e apresentar novamente. Boa noite a todos. É só para dar uma contribuição, uma pequena contribuição. Existe uma portaria 448, de 13 de setembro de 2002, da Secretaria do Tesouro Nacional, que vocês encontram lá tudo o que é custeio e o que é investimento permitido dentro de qualquer gasto, né, em qualquer ente federativo. Então, esse aqui está disponibilizado na internet, a pessoa pode pegar lá e tem o que é custeio e o que é investimento. Ótima contribuição, ainda de destacar, vou pegar o exemplo da PAI. A PAI ela foi contemplada com a emenda impositiva no ano passado e esse ano já executou. O que eles fizeram? Eles fizeram o centro-dia, né? E dentro do centro-dia eles fizeram aquisição de imóveis, mobiliários e tudo mais. E foi contemplado de forma efetiva. Deu muito certo para lá, já está movimentando. Nós, vereadores, ainda fomos no dia do lançamento lá e conferimos que a emenda impositiva estava sendo bem empregada. Então, esse o real sentido da emenda impositiva hoje. É contribuir para as associações, para as ONGs, para as entidades, que o recurso público ele chegue de uma forma a beneficiar também o resultado do trabalho público que vocês também têm executado. Ok? Mais alguma dúvida? Ficou sanado aí? Não querendo puxar sardinha, não esquece da paz esse ano, rapaziada. Vou ajudar nós lá. Mais alguém tem alguma pergunta? Ali no fundo? Só colocar que as associações rurais que eu tenho acompanhado, né, às vezes a gente está juntos, eles também têm aplicado tudo direitinho, não sei se vocês tiveram oportunidade de ir até lá. Então, está bem bacana, e isso aí tem servido assim, uma motivação muito grande para eles, né, para estar fazendo esse trabalho, associativismo, né, e estar incentivando o trabalho coletivo no meio rural, que é muito importante. É tão bonito isso, a gente vê as associações, as entidades, elas realmente desenvolvendo trabalhos que estão fazendo a diferença no nosso município, né? Fortalecendo não só os produtores rurais e dentre outras causas que a gente tem visto aqui. Pode falar? Aí no fundo? Boa noite a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta. A gente está começando agora nosso trabalho. Eu gostaria de saber como que a gente faz, começando agora. A gente vem aqui atrás dos vereadores, como que é a procura, porque para a gente tudo é novo. Então, a gente quer uma orientação de como fazer. A Casa Água já tem utilidade pública, então, já até tem dinheiro destinado. Então, a gente conversou, né, com o vereador que estava lá, a gente recebeu, a gente está até com dificuldade, né, porque para receber esse dinheiro lá, para ver essa documentação, como foi todos falados aqui, e a gente quer saber como que a gente faz, a gente conversou através da AMBA aqui, do Paulo, e a gente conversou com esse vereador, mas daí a gente quer saber como que a gente encontra, como que a gente apresenta, como a gente faz, o passo a passo. Perfeito. Eu vou colocar um modelo, mas cada vereador age de uma forma, tá? Então, assim, eu estou colocando um modelo, daí cada vereador, vocês têm o acesso de uma forma diferente. Então, assim, vocês podem, de uma certa forma, buscar o vereador ou os vereadores. Acontece muito isso, de numa sessão ordinária, a entidade, às vezes, ela pede o uso da tribuna e apresenta os seus pleitos ali. Em 10 minutos de fala, apresenta o que é necessário. Então, ali, todos os vereadores já recebem a sua demanda. Isso é um formato. Outro formato é você procurar individualmente cada vereador e já apresentar aquela solicitação. Isso você ganha até um pouco mais de velocidade, dependendo do que for o recurso. Então, você já tem um acesso comigo, ou com a Vânia, ou com o Paulo, você já chega direto assim, ó, a Casa Água está precisando desses recursos específicos, certo? E daí nós vamos direcionar. Tem um formuláriozinho, onde os vereadores, nós preenchemos qual é a entidade, qual é o valor que vai ser destinado, e daí, a partir disso, vamos pegar o exemplo seu, que vocês querem trocar o equipamento de som lá da igreja, um pleito, exemplo.
E eu vejo, você apresenta um orçamento para mim que é R$7.000 o equipamento de som. Eu vejo que, às vezes, nas minhas emendas e o que chegou de demanda para mim, eu não vou conseguir mandar o valor integral para você. Então, eu entro em contato com a Vânia, eu entro em contato com o Paulo, com os demais vereadores, a gente faz o que a gente fala, assim, um bem bolado, cada um manda um pouquinho para que essa demanda sua seja realizada por todos os vereadores. E aí nós temos um consenso muito grande entre os vereadores de não ter essa questão de vaidade. Nós direcionamos porque a gente vê finalidade. Não é mesmo? Todos os pedidos que têm sido feitos aqui por nós, a gente tem, de uma certa forma, direcionado nesse formato. Deixar bem claro a todos aí que nada impede que vocês procurem os seus vereadores para pegar também recursos fora da Câmara, com os referidos deputados estaduais, federais e senador, tá? Isso aí é uma coisa que pode acontecer e não ficar só também preso a vereador. Nós só temos 100 mil. Lá em cima tem muito mais. Exatamente. Ainda tem a questão da utilidade pública estadual, né? Que daí que a gente consegue também essa questão. Pessoal, então, assim, eu não sei se ficou respondido, mas é só buscar. O primeiro passo é buscar o vereador. Pleitear ali, explicar a situação, isso é importante, tá? Mais alguém? Acredito, então, que essa parte das... Ai, Ari, passa para Ari. Quase deu... Alô? Oi, está funcionando, né? Boa noite, senhores vereadores. Seria legal se pudesse ser híbrido, né? Porque na minha área, o carro forte da gente é cercamento de nascente, né? Então a gente precisa do arame, do mourão, né? A gente precisa da alimentação lá também e o combustível, né? Então fica difícil, né? Se fosse híbrido seria legal, né? Outra questão que eu queria sensibilizá-los, né? Porque a gente perdeu já 2 anos de meio ambiente, perdeu um tanto do outro governo passado, que não era sensível ao meio ambiente, né? E a gente precisa recuperar tempo perdido, né? Eu já falei com o Moroni ali, né? O Thiago, o presidente, né? R$3.000 para a Primof. O que a gente faz com R$3.000, né? A gente tem combustível o ano inteiro para rodar por aí, né? Semana passada, por exemplo, a gente estava lá em Jacutinga, lá. Tem um problema sério lá precisa de uma escada de Piracema lá. Então nós estávamos lá, né? Eu perco o dia, eu ponho combustível do meu bolso, né? Que bom que está mudando a emenda impositiva, porque a gente apresentar um projeto, então, né, com de mais recurso, né? Porque até então, o que acontece? A gente recebeu uma emenda da Rosângela Tonon ainda, né? Que a gente procurou, tinha R$3.000 para a gente. O que dá para fazer com R$3.000? A gente precisava de uma motosserra, beleza. Escrevemos lá que a gente precisava de uma motosserra que pode ser usada para os ribeirinhos, né? Que cai muita árvore ali no ribeirão ali, e às vezes a prefeitura não tem uma motosserra para servir na hora, então nós temos uma motosserra lá. Também a Defesa Civil também, né? No caso das estradas, aquela coisa toda. Mas o recurso que a gente recebeu foi a conta de comprar uma motosserra. E aí? A gente não tem licença. Está guardada a motosserra lá, né? Eu tenho que prestar conta disso aí, né? Então, eu queria sensibilizá-los aí que destino, mas a gente vai mandar um projeto legal de meio ambiente para vocês, que vocês mandem um pouquinho mais para a gente, tá bom? E outra coisa, eu queria já aproveitar também, me parece que foi falado que a prefeitura também pode destinar recurso para a associação, isso? Sim, procuradora? Ah, tá. Então, vamos agradar o prefeito, então. Muito obrigado. Muito obrigado, boa noite. Pessoal, eu só vou colocar um detalhe importante. A pergunta do Ari foi em relação a ser híbrido. E pode, tá? Desde que esteja bem detalhado no orçamento o que é custeio. Não precisa falar o que é custeio e investimento, fala o que você precisa. A partir disso, a gente vai converter. O detalhe de receber só R$3.000 é porque não tinha uma apresentação do que precisava. Então, sempre é bom, ela fala assim,
Vamos pegar a associação ali do Raul, que eles têm todo o movimento em relação à música, certo? Se eles não apresentarem para mim o que eles precisam, qual o valor que eles precisam, eu vou mandar R$1.000 para eles, não vai fazer diferença nenhuma. Às vezes não é aplicável, então é importante que vocês apresentem o que é. E agora, só para deixar um ponto, para a gente não abrir uma margem, todo mundo já pediu o que precisa, eu aconselho, e é uma sugestão, que pelo menos em 30 dias, no máximo, vocês já comecem a trazer demandas para nós, até antes um pouquinho, porque quanto antes vocês buscarem trazer de forma, no papel mesmo, assim, preciso dessa demanda, desse recurso, fica mais fácil para os vereadores já terem conhecimento. E outro detalhe importante também que eu quero colocar, o vereador ele tem liberdade para indicar para qual entidade ele quer. Então, às vezes, dependendo do vereador, dependendo do edil aqui, ele pode destinar um valor a mais para a entidade que ele tem familiaridade. Vou pegar o exemplo, mais uma vez, da AMBA. A AMBA recebeu R$40.000 no valor total, porque já tinha uma apresentação do que era o que eles iriam gastar. Então, pensa bem, 3.000 não dá, mas 40 já é uma diferença grande, não é? Então, assim, é apresentar, é mostrar o que vocês querem para que a gente possa também priorizar vocês. Não quer dizer que a gente vai contemplar todos, tá, gente? Deixando bem claro, porque o recurso é limitado. Só para lembrar, o Tiago já começou a falar agora, o Executivo apresenta a proposta da Lei Orçamentária Anual até o dia 30 de setembro. A gente entrega na Câmara o projeto da LOA, até 30 de setembro. Normalmente, a gente já traz nos últimos dias mesmo. Então, a gente vai trazer lá no dia 29, no dia 30, no dia 28 de setembro. É o nosso prazo legal. E a Câmara, daí, vai examinar esse orçamento e vai fazer as emendas a partir desse dia, sendo que, normalmente, eles deixam para votar esse orçamento ou na última sessão de novembro ou a primeira sessão de dezembro, sessão ordinária, porque a própria lei exige que o projeto da LOA seja votado em sessão ordinária e com exclusividade, ou seja, no dia que vai votar o orçamento, não pode votar outro projeto. Por causa disso, para a organização do serviço aqui, também da Câmara, ela já é votada ou na última sessão de novembro ou na primeira de dezembro, porque na hora que remete para o Executivo tem 15 dias para fazer as alterações ali e poder sancionar esse projeto. Ou seja, a gente trabalha com prazo apertado. Então, quem trouxer com prazo suficiente para o vereador poder estudar, a proposta da associação, da entidade, vai ter uma chance de ter seu pleito atendido de forma mais satisfatória, né? Porque todo mundo está trabalhando com prazo. Uma das questões que eu gostaria de complementar também é assim, a emenda impositiva ela é algo, uma atribuição, digamos assim, que o vereador ele tem, e para realmente ser eficiente, tem que ter o outro lado, né? Tem que ter a contrapartida de vocês, associações, entidades. Então, o que nós gostaríamos de pedir de vocês? O fortalecimento da associação, o fortalecimento da entidade, da ONG, para que realmente a gente veja eficiência naquilo que está sendo proposto. Vou pegar um exemplo. Às vezes, a associação está meio que abandonada pela própria comunidade. Como que a gente vai direcionar, às vezes, um recurso, sendo que não estão, de fato, cuidando daquele patrimônio já existente, entendeu? Então, é importante já reunir, se a sua associação é de um bairro, movimenta a comunidade para fazer parte, movimenta os moradores ali para conhecer quais são os trabalhos que vocês podem fazer pela associação, se é uma ONG, se é uma entidade, se é algum outro tipo de movimento nesse sentido, que também mobilize a população para mostrar o porquê que, vou pegar o exemplo da Santa Casa mesmo, Santa Casa sempre está precisando de recurso, que possa sempre mobilizar a população, porque a população ela pode ajudar de diversas outras formas, não só com as emendas impositivas. Eu vou ser bem sincero, as emendas impositivas para a Santa Casa
não é eficiente, é a mesma coisa que com os 3 mil do Ari, porque é um volume grande de recursos que é necessário. Então, mobiliza de várias formas, porque daí, quando a população ela está unida, a cidade só tem a crescer. E essa é a finalidade maior das associações, ONGs, movimentos, certo? E já pedindo também aqui, vou até fazer um merchan aqui para a Silvana, que nós vamos ter a audiência de prestação de contas, e é importante também que vocês participem. Às vezes, a gente está falando assim, não estou vendo o executivo aplicar o recurso. Venha na audiência que tem a prestação de contas, que você pode saber certinho aonde está sendo empregado esse recurso. Às vezes eu vejo o pessoal falando assim, eu não estou vendo recurso para o esporte, não estou vendo recurso para a educação, não estou vendo recurso para a saúde. Nessa audiência você pode participar e ver aonde está sendo empregado esse recurso. Uma das coisas que eu falo muito é, quando tem participação da população, quando existe a participação, né, política, de uma certa forma, a cidade só tem a crescer. Só mais uma coisinha também. É importante, eu queria pedir aqui para vocês, que não é com todos que a gente consegue encontrar, né, que vocês façam uma visita. Eu estou aqui representando o abrigo, né, São Vicente de Paulo, eu gostaria que vocês fossem lá, porque assim, é claro que a gente vai atrás, a gente vai apresentar um projeto, mas assim, que vocês fossem conhecer o que está acontecendo lá, as mudanças, para a gente poder mostrar o que a gente está precisando, porque, na verdade, a gente precisa de tanta coisa, que é o que o Tiago falou. Claro que só a emenda realmente não vai resolver, mas aí vocês podem ajudar a gente com emendas de deputado, né, com tudo. Então, assim, porque a saúde, eu estava falando com a doutora Silvana aqui, Tiago, porque vocês falaram que não podia destinar alguma parte da saúde para o abrigo, mas você acha que pode, né, doutora? No último ano, nós fizemos esse direcionamento e foi questionado. Mas acho que porque a gente atende lá, tem enfermeiro, saúde, então a doutora vai ver isso para nós, né? Mas acho que pode ser também. Então, se vocês puderem fazer uma visita, quem não foi lá ainda, tá? Os vereadores que não foram lá ainda, para vocês poderem ajudar a gente. Perfeito. Tá? Obrigada. Pessoal, então vamos seguir para o final dessa audiência. Primeiro, gostaria de agradecer a presença de todos. É importante, eu acredito que é a primeira audiência pública com essa finalidade. Isso é uma iniciativa minha do Bornaia em relação à Comissão de Participação Popular. Teremos ainda muitas audiências para envolver a comunidade de várias formas, de vários objetos de políticas públicas. E, a partir disso, eu peço de verdade que vocês se envolvam mais também com o Poder Legislativo, participem das nossas sessões ordinárias, extraordinárias, quando possível, porque quando há a participação da população, a cidade só tem a melhorar. Não havendo mais nada a ser tratado, agradeço a presença e a contribuição de todos os presentes e determino a lavradura da ata da presente audiência pública. Solicito a todos que assinem a lista de presenças que se encontra na entrada da Câmara Municipal e destaca-se que a sessão foi transmitida ao vivo pela internet através do YouTube e do Facebook oficiais da Câmara Municipal e também foi gravada na íntegra e a gravação está à disposição de todos na diretoria municipal desta Casa Legislativa, servindo a mesma como ata eletrônica nos termos da Resolução 001 de 2018. Muito obrigado a todos e uma excelente noite.